Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, em especial, meu querido, você, aluno do nosso 8º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Vocês devem lembrar que na aula passada a gente estudou um pouco sobre a Oceania, né? Sobre a Oceania. Na aula de hoje eu estou passando para vocês uma atividade para vocês responderem, evidentemente, pesquisarem, e que isso venha contribuir, contribuir, na verdade é essa, né, para a sua melhoria das suas notas, do seu desempenho escolar, tá certo? Então eu vou explicar a atividade para vocês e que Deus nos abençoe. Então vamos lá. Nós temos uma atividade composta por 8 perguntas, né? A primeira delas você vai falar sobre a divisão geográfica da Oceania. A gente explicou para vocês que a Oceania ela tem 3 grandes países, digamos assim, na verdade 2 grandes países, que na verdade chega a só um, que é a Austrália, que é um grande país. Você tem um país grande, se eu for comparar com as minúsculas ilhas que tem, que é a Nova Zelândia, você tem Papua Nova Guiné, aí você tem 3 conjuntos de ilha, né? Que é a Polinésia, a Micronésia e a Melanésia. Então você vai explicar esse negócio aí. Você vai somente dar a divisão geográfica desse negócio, tá certo? Aí a segunda pergunta você vai citar 3 países. 3 países pertencentes à Melanésia, 3 pertencentes à Micronésia e mais 3 pertencentes à Polinésia, tá certo? A terceira pergunta é: quem é considerado o gigante da Oceania? Né? Quem é considerado o gigante da Oceania? Então, você que não assistiu a aula, vai lá, assista novamente aquela aula e você vai ver a gente fazendo um comentário sobre este grande gigante da Oceania, inclusive um dos locais que é muito procurado para a prática do turismo, né? A quarta pergunta é: quais são as principais riquezas econômicas da Austrália? Então eu falei para vocês lá na aula de as principais riquezas econômicas que contribuem para o crescimento e para as riquezas lá da Austrália, né? A quinta pergunta de as principais atividades econômicas da Nova Zelândia. Então, vocês sabem que a Nova Zelândia também faz parte da Oceania e lá eu consegui destacar para vocês algumas riquezas que fazem da Nova Zelândia um país rico, e vocês vão saber de onde é que vem essa grande riqueza. A sexta pergunta: quem são os Moares? Né? Quem são os Moares? Quando eu penso em Oceania, quem são os Mauares, né? Que é até um nome esquisito, né? Os Mauares. Quem são? O que são eles? Certo? Eu não vou estragar aqui a sua pesquisa. A sétima pergunta: faça uma pesquisa, na verdade não é uma pergunta, faça uma pesquisa sobre as principais atividades turísticas da Austrália e da Nova Zelândia. Faltou até um Szinho aqui, né? Que vocês possam acrescentar quando vocês forem copiar aí do caderno. Foi um errozinho aqui de digitação. Então você vai lá e coloca aqui, ó. Coloca um Szinho aqui, ó. Para não ficar errado, tá certo? Então, faça uma pesquisa sobre as principais atividades turísticas da Austrália e também da Nova Zelândia. Você vai lá, Nova Zelândia, Austrália, as principais atividades turísticas, os principais pontos turísticos da Austrália é esse, vai citando. Da Nova Zelândia também do mesmo jeito, tá certo? É uma pesquisa mais demorada, então você vai lá e deixa aí um espaço melhor para você colocar os nomes, fazer determinados comentários, se achar assim por necessário, tá certo? Então essa pesquisa aí ela é importante, é a pergunta que eu vou atribuir uma maior quantidade de pontos em virtude de ser uma pesquisa, é você que vai pesquisar.
Você vai lá no Google e bota lá, atividades turísticas da Austrália. Aí lá você vai encontrar. Você vai resumir, vai colocar na sua atividade. Atividades turísticas na Nova Zelândia. Vai lá e faz a pesquisa, faz um resumozinho e coloca aí. Não esqueça de fazer, não vai colocar duas palavras não, que é complicado. Tá bom? A oitava e a última pergunta é: por que a Oceania é chamada de Novíssimo Mundo? Por quê? A Oceania ela é chamada de Novíssimo Mundo. Eu expliquei isso aí logo lá no começo da aula, tá certo? A atividade é esta. Acredito que você vai responder com facilidade. Não deixe de fazer isso, não deixe de enviar para a gente esta atividade, porque é uma das maneiras que eu encontro de saber que você está assistindo às aulas. É você assistir às aulas, fazer atividade e mandar para a gente, é fazer a devolutiva. Não adianta assistir aula, quer dizer, adianta, mas para o registro, né, das atividades para você. Você tem de enviar também as atividades, né? Eu olho lá, a aula tem tantas visualizações, mas o importante é você dar um ok mandando para mim a atividade respondida. Um joinha e até a próxima aula.